Uma pergunta que as pessoas deveriam fazer em relação ao Bitcoin e que responde bastante coisa é que as pessoas pensam assim, tá, o Bitcoin existe, beleza, mas por quê? Qual que, por que ele existe? Por que ele foi criado? Entendeu? Tipo assim, por que a gente não usa só o ouro? Por que agora tem o Bitcoin? Por que o Bitcoin é fundamental? Qual que é a vantagem de ter Bitcoin em relação a ouro, em relação a prata, em relação aos dólares, euros, etc. Reais? Então, esse vídeo vai ser para isso, vai ser para responder por que o Bitcoin foi criado, tá? E para responder por que o Bitcoin foi criado, eu vou resumir bastante, que é o seguinte: o Bitcoin foi criado como resposta à má gestão que os estados fazem com o dinheiro das pessoas, tá? Na verdade, não é má gestão, é esperado que eles façam, que eles gerenciem o dinheiro de uma civilização da forma que eles gerenciam hoje, porque eles detêm o monopólio do dinheiro, entendeu? Então, é esperado que os estados façam isso, uma vez que se eles detêm o monopólio da impressora do dinheiro, se eles detêm o monopólio do dinheiro, eles vão usar esse dinheiro para ficarem mais ricos, né? A questão não é nem deter o monopólio em si, a questão é você deter o monopólio e forçar as pessoas a utilizarem apenas esse dinheiro, tá? Um exemplo muito clássico: Brasil. No Brasil, as pessoas usam reais. Se você tentar usar reais como moeda, se você tiver uma empresa, por exemplo, e aceitar dólares, é muito provável que em algum momento alguém denuncie no seu estabelecimento por estar aceitando dólares e você vai ser multado, sua empresa vai fechar, vai dar merda. É basicamente isso. A única moeda de curso legal no Brasil, garantida pelo Estado, garantida, a única moeda permitida pelo Estado a rodar no Brasil é o real. A única moeda em que você pode fazer investimentos na bolsa, a única moeda que você pode comprar e vender, a única moeda que você pode comprar títulos públicos, a única moeda que você pode comprar casa, apartamento, etc., carros, produtos, enfim. Então, é isso que a gente chama de moeda de curso forçado, moeda fiduciária, tá? De curso forçado, porque o Estado te obriga a usar essa moeda. Existem alguns problemas quando você tem o Estado tendo o monopólio da produção de moeda, tá? Que é basicamente o seguinte: ele pode imprimir a quantidade que ele quiser, na hora que ele quiser, que a entidade, Estado quiser, na hora que os políticos quiserem, na verdade. E isso acarreta em alguns problemas. Inflação, por exemplo, é um deles. Quando você tem um aumento da base monetária, você causa inflação. E a inflação é basicamente o aumento de preços. Na verdade, tecnicamente falando, inflação é a expansão da base monetária. Quando você expande a base monetária, você gera uma inflação de preços por consequência da expansão da base monetária, tá? O aumento de preços é consequência, tá? A causa é a expansão da base monetária, é a expansão da quantidade de reais na sociedade. O Estado imprime basicamente. O Estado basicamente imprime 20, 30%, ele dobra a quantidade de reais na sociedade a cada 4 anos, 5 anos, 6 anos. Isso destrói o poder de compra das pessoas, tá? Porque a inflação, como resultado final, ela causa uma diminuição do poder de compra. Porque agora existem mais dinheiros na sociedade, mais moedas, reais, etc. E esses reais, eles vão sendo diluídos na economia. E quando eles são totalmente diluídos, a velocidade com que essa diluição acontece causa a inflação, causa uma inflação mais rápida ou mais demorada. O Pix, por exemplo, ajuda muito a inflação a acontecer, ajuda muito a velocidade de inflação. Porque agora, por exemplo, você pode fazer uma compra e uma venda rapidinho, você pode fazer uma transferência bancária muito rápido. O Pix acelera a inflação. Ele é bom para você fazer, ele é bom como meio de troca, como facilitador de trocas, porque agora você pode basicamente mostrar um Pix e fazer transferências que antes demoravam dias com TED, com DOC. Agora você faz com Pix e é instantâneo, entendeu? Isso acelera muito a velocidade com que a inflação acontece, porque acelera muito a velocidade com que as moedas permeiam a sociedade, as novas moedas, né? O novo dinheiro imprimido pelo Estado. Existe um processo, existe um caminho que o dinheiro faz quando ele é impresso pelo Estado, que é basicamente o seguinte: primeiro,
o Estado libera esse dinheiro para ele mesmo. E ele faz construções, ele faz serviços que o Estado faz, que na verdade ele contrata empresas para fazer. Então, na prática, toda vez que o Estado imprime dinheiro, é para dar primeiro para empresas que vão fazer serviços para o Estado. Rodovias, estradas, hospitais, escolas, etc. Tá? E também tem as empresas que ganham crédito fácil, ou seja, elas fazem empréstimos fáceis, empréstimo a juros baixos, ou seja, elas conseguem ganhar dinheiro, tipo, elas pedem dinheiro emprestado para os bancos centrais, por exemplo, para o Banco Central, os bancos privados, etc. E os juros que elas têm que pagar é muito mais baixo do que os juros que outras empresas pagam, empresas menores, empresas que não são amigos do Estado, bancos que não são amigos do Estado, entendeu? Na verdade, os juros é quase zero. Então você pega dinheiro emprestado e você não tem que pagar com juros. Você paga pouquíssimos juros. Entendeu? Às vezes você nem paga, porque você consegue, por exemplo, porque o Estado vai imprimindo mais e mais dinheiro, e como essas empresas são as primeiras a receber esse dinheiro, meio que elas têm o maior poder de compra possível, porque as outras pessoas não têm esse dinheiro diluído na sociedade ainda, não chegou para elas ainda. Então elas não receberam o feedback econômico de alteração de preços, de alteração de oferta e demanda do dinheiro, entendeu? É a mesma coisa que eu falar assim, olha só, eu tenho R$ 1 bilhão, mas você não tem nada ainda, você tá vivendo sua vida normal. Eu posso comprar muita coisa com esse R$ 1 bilhão, porque esse dinheiro não foi jogado na sociedade ainda, entendeu? Só que à medida que eu vou comprando coisas com esse R$ 1 bilhão, eu vou jogando esse dinheiro na sociedade, essas pessoas vão usando esse dinheiro para fazer outras coisas, comprar, vender, etc. E esse dinheiro vai permeando, entendeu? E vai chegando, depois de um tempo, em todos os níveis da sociedade, até no mercante menor possível, a empresa gigante, o cara pobre da favela, o policial que aceita propina, etc e tal. Quando esse dinheiro chega para todo mundo, quando esse dinheiro já passou na mão de 10 pessoas, de 15, 20 pessoas, o meu R$ 1 bilhão vai ter menos poder de compra. Porque agora as pessoas já perceberam que existe mais dinheiro, elas percebem como um aumento na compra das coisas, um aumento na venda das coisas, você consegue vender por um preço maior, você consegue comprar por um preço menor. E é basicamente isso. E aí as pessoas vão alterando os seus preços, e é aí que você sente a inflação. Porque de repente você vai no mercado e você vê que o frango aumentou R$ 10, o quilo do feijão aumentou, sei lá, R$ 5, entendeu? É basicamente isso. As pessoas percebem a inflação quando elas vão no mercado, mas a inflação já aconteceu faz muito tempo. Aconteceu a partir do momento que o Estado imprimiu dinheiro, entendeu? A questão é que demora um tempo para as pessoas mais normais, tipo o mercante padrão, o Zé da padaria, o Cleison do pedreiro, demora para essas pessoas entenderem que a inflação aconteceu, porque o dinheiro chega nelas por último. Explicado isso, explicado as consequências. Ah, tá, tem mais uma coisa também. O Estado usa essa questão de inflacionar a própria moeda para ele ficar mais rico no processo e para ter mais poder também. Porque conforme as pessoas vão perdendo o poder de compra, elas acabam dependendo mais do Estado. Elas acabam pedindo mais auxílios, acabam pedindo mais soluções para o Estado, sendo que ele que criou o problema no começo. Então você tem uma alteração da mentalidade das pessoas, inclusive a curto prazo, inclusive a médio prazo e a longo prazo. As pessoas começam a perceber que não vale a pena guardar dinheiro, por exemplo. As pessoas começam a perceber que não vale a pena você economizar. Então elas tinham um pensamento a longo prazo, agora elas não têm mais. O que acontece é o seguinte, essa mudança de pensamento, essa vontade de economizar, se chama preferência temporal, onde você recusa coisas no presente para ter uma coisa melhor no futuro. Se você faz isso, se você recusa coisas no presente, prazeres momentâneos no presente, para prazeres maiores no futuro, para recompensas maiores no futuro, a questão é, o nome que se dá a isso é uma baixa preferência temporal. O contrário também é verdadeiro. Se você prefere coisas agora do que coisas no futuro, você tem uma alta preferência temporal, ok? O Estado, quando imprime moeda, quando ele faz essa impressão generalizada, quando ele faz esse esquema cantilionário, essa coisa de destruir o poder de compra das pessoas, ele
inevitavelmente, como consequência, ele força as pessoas a, a terem uma alta preferência temporal. Ele força as pessoas a pensarem no agora e não no futuro. Ele força as pessoas a terem um pensamento de curto prazo. E isso afeta basicamente tudo na sociedade. Isso afeta relacionamentos, isso afeta economia, dinheiro, isso afeta a maneira como as pessoas economizam, como as pessoas investem. Isso afeta, inclusive, a maneira como as pessoas vivem a vida. Se o meu dinheiro vai valer pouco no futuro, não tem por que eu viver tanto tempo. Não tem por que eu pensar numa família, não tem por que eu pensar em construir uma casa, não tem por que eu fazer investimentos que vão ser bons a longo prazo, não tem por que eu guardar dinheiro. Eu quero gastar agora, eu quero prazer de agora. Eu quero viver pouco, mas pelo menos viver bem. É isso que as pessoas pensam inconscientemente, entendeu? Na tomada de decisões que elas fazem. No pensamento racional, ao pegar o seu salário e pensar, o mercado tá caro, né? Eu vou comprar agora, talvez no futuro seja mais caro, não sei. Eu vou, não sei. Sabe? Tipo assim, não dá pra calcular exatamente como as pessoas fazem esses questionamentos, mas é isso que a gente vê na sociedade, na realidade. Se você tem uma moeda ruim, que não guarda valor muito bem, você vai inevitavelmente preferir gastar ela. É assim que acontece. O contrário também é verdadeiro. Se você tem uma moeda boa, você vai querer guardar essa moeda e você vai preferir pensar a longo prazo. Entendeu? É basicamente isso. Com isso em mente, depois de contar como que o Estado destrói basicamente a economia imprimindo dinheiro, a gente chega à pergunta que é a seguinte: por que o Bitcoin foi criado? O Bitcoin foi criado basicamente para resolver esse problema. Quando você tira o dinheiro da mão do Estado, quando você tira a reserva de valor da mão do Estado, quando você cria uma moeda privada, uma moeda da iniciativa privada, que na verdade não tem um dono, é Satoshi Nakamoto o dono, mas nem ele é dono porque a rede é descentralizada. O que você tem é o seguinte: o que você tem, na verdade, é uma alteração de toda a forma como o ser humano pensa. Você joga pro normal de novo a forma como o ser humano pensa, que é a longo prazo, entendeu? E é por isso que nós, como seres humanos, conseguimos fazer coisas que animais não fazem. Porque animais não pensam a longo prazo, eles não pensam 10 anos no futuro. O ser humano é o único que tem capacidade de pensar 10, 15, 20 anos no futuro, entendeu? Essa é uma das diferenças que a gente tem dos animais. E por isso que a gente consegue construir coisas absurdas como prédios, escolas, foguetes, e tecnologias, inteligência artificial, etc. Porque a gente consegue entender que recompensa delayed, recompensa postergada, ela é muito melhor. E ela favorece a sociedade como um todo, entendeu? Então, quando você tem Bitcoin, quando você tem uma moeda que não tem manipulação estatal, você tem diversas melhorias para a sociedade. Basicamente é o seguinte: a moeda não pode ser impressa. Você tem 21 milhões de moedas Bitcoin e elas não vão ser mais impressas que isso. Quando chegar a 21 milhões, acabou. A rede vai sobreviver com base em taxas apenas, entendeu? Então, então você tem uma escassez absoluta, você tem regras muito bem definidas. Você tem um plano econômico muito bem definido e imutável, basicamente. Entendeu? Essa é a diferença do Bitcoin para CBDC, para real, dólar, euro, etc. E é por isso que ele tem de valorizar absurdos. Porque ele tem uma reserva de valor absurdamente boa. Melhor que ouro, melhor que euro, melhor que dólar, melhor que qualquer moeda e papel moeda e commodity, etc. Porque ele tem uma escassez programada. E ele tem uma escassez absoluta. E ele tem uma dificuldade incrível de ser falsificado. Ele não pode ser falsificado. Bitcoins na blockchain não são impossíveis de serem falsificados. Bitcoins fora da blockchain são, assim, o que são exemplos de Bitcoins fora da blockchain? Rapid Bitcoin, ETF de Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi Vision, entendeu? Quando a gente fala de Bitcoin, a gente fala da maior blockchain possível, que é a blockchain do primeiro Bitcoin, que é o Bitcoin que a gente conhece hoje, que é só Bitcoin, entendeu? O nome, só Bitcoin. Basicamente isso. Então, quando você tira a moeda da mão do Estado, você tem esses benefícios.
O que acarreta esses benefícios? Se as pessoas começam a pensar a longo prazo, se as pessoas começam a ter um pensamento de querer economizar, elas vão ter uma maior racionalidade no que elas gastam. E elas vão gastar em coisas boas, melhores. Elas vão ter um pensamento mais eficiente sobre aquilo que elas querem fazer da vida. Elas vão ter incentivos para pensarem a longo prazo. Se a sua moeda tende a valorizar a longo prazo, você pensa numa família, você pensa numa casa, você pensa em fazer investimentos bons. Você não vai querer comprar coisas fúteis, porque a sua moeda daqui 2, 3, 4 meses vai valer mais do que ela vale hoje. Entendeu? Essa é a questão. E quando as pessoas pensam isso, quando as pessoas entendem isso, as que entendem vão tomar decisões econômicas melhores, que era o que deveria acontecer. Porque a moeda na mão do Estado, ela faz com que as pessoas tomem decisões econômicas burras. Porque a realidade que aparenta para elas é uma realidade com um filtro do Estado, causado pelas regulações e pelas distorções econômicas que o Estado faz. Por exemplo, impostos absurdos no setor, o que dificulta, aumenta os custos, e aí você tem que se reprogramar, você tem que fazer coisas absurdas, tipo, sei lá, cortar gente de emprego, melhorar, tipo, diminuir a qualidade do produto, etc. Você tem regulamentações que dificultam a livre concorrência, criam barreiras de entrada para empresas menores, entendeu? Então, o Estado vai fazendo várias leis absurdas, várias coisas que vão destruindo a livre concorrência, vão destruindo o livre mercado. Isso acarreta em poucas empresas dominando o mercado, monopólios, oligopólios, entendeu? As pessoas falam que comunista, né? Falam que capitalismo cria monopólio. Não. É justamente a falta de capitalismo que cria monopólio. Porque se você tem um capitalismo puro, você não tem patente, você não tem leis que dificultam o livre mercado. Então, a barreira de entrada para um tipo de serviço é zero. Você literalmente qualquer pessoa pode entrar e competir, entendeu? Livre mercado é isso. Capitalismo é isso. Quando a definição de capitalismo é justamente livre mercado e propriedade privada. Se você não tem livre mercado, você não tem capitalismo, você tem corporativismo. Só que os comunistas ignoram o básico, e eles adoram, que nem pombo e xadrista, né? Enfim. Então, o Bitcoin, no final das contas, ele surge como uma resposta à ineficiência. Não é a ineficiência, porque o Estado é bem eficiente nisso. Ele surge como uma resposta ao sistema tradicional. Ele surge como uma resposta ao sistema que é feito em cima da dívida. O sistema tradicional financeiro ele é feito em cima de dívida. E o sistema Bitcoin é feito em cima do que deveria ser a realidade, do que deveria ser a sociedade no natural, no mais honesto possível, que é o quê? Um sistema financeiro baseado na economia, baseado no aumento de produtividade, baseado na livre concorrência e no respeito à propriedade privada. Então, você tem o Bitcoin, que é basicamente uma moeda, um dinheiro, né, que guarda uma reserva de valor absurda ao longo do tempo, com propriedades incríveis, ou seja, propriedade absoluta, nenhum político pode tocar no seu dinheiro, nenhum juiz feminista, socialista, comunista pode tocar no seu dinheiro, nenhum político pode te censurar, você pode continuar fazendo transações para quem você quiser, mesmo que eles desliguem a sua internet, mesmo que eles cancelem as suas contas do banco, você vai continuar fazendo transações, entendeu? Então, e você tem todas as qualidades do ouro, só que melhores. Por exemplo, é muito mais fácil de transportar, você pode transportar para onde você quiser. Você pode... Você não precisa se preocupar em ser barrado em algum lugar, basta que você tenha a senha na sua cabeça, você não precisa levar nada com você. Se você tiver a senha na sua cabeça, as 24 palavras ou 12 palavras e a passphrase, você literalmente pode andar para qualquer lugar e a carteira vai estar na sua cabeça. E não importa para onde você vá, você pode ir para o Camboja, você pode ir para o Paquistão, você pode ir para qualquer lugar do mundo. O seu patrimônio vai estar com você porque ele está na sua cabeça. Basta que você acesse um computador em algum momento, né? E você, um celular, enfim, e você baixa uma carteira e joga a passphrase ali, as palavras ali, e você consegue acessar seus fundos, tá ligado? Então, daí alguém pode falar, não, mas olha só que loucura. Se você for para um lugar sem um celular, você meio que não tem o seu acesso aos seus bitcoins. Mas você não tem acesso ao seu banco também, se você for para um lugar sem o seu celular, tá ligado? Enfim, você pode ter cartões de Bitcoin, por exemplo.
Tá me entendendo? Você pode ter pendrive de Bitcoin, você pode ter NFC de Bitcoin, pô, várias coisas, entendeu? A questão é, as pessoas botam pontos negativos do Bitcoin, mas não são pontos negativos do Bitcoin. São pontos negativos de você depender de tecnologia. Na verdade, você depende de tecnologia para tudo, inclusive no sistema financeiro tradicional, tá ligado? O que não faz muito sentido, porque é um argumento tipo, não, que o Bitcoin, se você acabar a internet, o Bitcoin você não tem acesso a ele. Mas você também não tem acesso ao seu banco, por exemplo. Então, qual que é a lógica? Qual que é o ponto a ser provado? Não existe, entendeu? Todos os problemas que acarretam no sistema financeiro tradicional acarretam no Bitcoin. A questão é, no Bitcoin você tem uma liberdade absurda, você tem incentivos econômicos corretos, você tem propriedade soberana, você tem incensurabilidade, inconfiscabilidade, é inconfiscável, é incensurável, você é dono das suas moedas, e é isso, entendeu? E você tem uma previsibilidade muito grande. Então só para finalizar, porque é basicamente isso, o Bitcoin ele surgiu como uma resposta a um sistema que é baseado em dívida. E ele veio para trazer os incentivos corretos econômicos para a sociedade finalmente prosperar de novo. Para a sociedade finalmente poder gerar riqueza como nunca foi gerada, entendeu? E as pessoas não vão perceber isso a curto prazo, mas a médio e a longo prazo elas vão perceber muito. É só uma questão de tempo, é só uma questão de halvings, é só uma questão de ciclos econômicos. E uma hora vai acontecer, entendeu? Então, respondendo a questão do vídeo, é isso. O Bitcoin ele surgiu para resolver o problema financeiro do mundo. É isso. Até o próximo vídeo, se inscreve e compartilha. Tamo junto.